Muito bom que você está aqui. Um ótimo dia. Deus te abençoe muito. E vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas, né? Então, já começando com mais uma pergunta nesse dia, nessa quarta-feira. A minha pergunta para você é: você conhece a visão da Comunidade da Graça? Eu quero falar um pouquinho sobre essa visão. O que é uma visão? Visão é um objetivo, né? Algo que a gente quer alcançar. E caso você não conheça, lá no site comunagv.com.br, que é o site da nossa comunidade, nós temos lá a nossa visão e um pequeno texto que eu quero ler para você. Então, para você entender um pouquinho melhor. A nossa visão é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Nós desejamos ser como uma família, onde as pessoas têm relacionamentos de aliança e fidelidade, se preocupam uma com as outras, onde os mais maduros cuidam e ensinam os mais jovens. Uma família que vive o amor de Cristo como um lugar onde as pessoas se amam da forma que Jesus ordenou e que alcança o próximo fazendo dele um discípulo ou um aprendiz de Jesus Cristo, semelhante ao Senhor Jesus em seu caráter, com o Espírito Santo habitando em seu coração. Esse texto que eu acabei de ler, ele está no nosso site, você pode acessar lá e ler com calma. E quando a gente pensa na visão, né, como eu falei, é um objetivo, é um desejo de alcançarmos isso como igreja. Só que eu venho refletido muito sobre isso e experimentado muito também dessa visão dia após dia. E eu acho que eu já até comentei em alguma das lives, com certeza no G100 eu já falei, que essa igreja família, ela já pode ser realidade na sua vida, né? Já pode ser realidade na minha vida. Aliás, eu já tenho experimentado isso. Mas por que algumas pessoas experimentam e outras não? Por que para mim essa igreja é uma igreja família e talvez você ainda não tenha tido essa experiência, ainda você não tenha experimentado dessa igreja família, né? E refletindo, e pensando, e analisando, e avaliando as possibilidades, né, dentro daquilo que eu já conversei com algumas pessoas também, tanto na célula quanto no Ministério Comuna Kids, ou no dia a dia, né, a gente se relacionando com os amigos ali na igreja, eu pensando e avaliando e quero trazer para você aqui hoje alguns motivos pelo qual talvez você ainda não esteja experimentando essa igreja família. E quem sabe, ao final dessa ministração, você já tem uma visão, uma percepção diferente daquilo que nós podemos experimentar juntos, né? Então, vamos lá, vamos pensar junto. Eu quero que você pense junto comigo para a gente chegar e, quem sabe aí, encontrar um motivo que você esteja talvez usando como justificativa, né, para não experimentar o melhor de Deus. Eu entendo que uma igreja onde você tem relacionamento de aliança uns com os outros é o desejo de Deus para mim e para você. Você pode concordar com isso? Deus tem para nós relacionamentos, né? Primeiro com Ele e depois uns com os outros. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu fiquei pensando são aquelas pessoas que talvez já estão até há bastante tempo frequentando os cultos de domingo, né? As reuniões, os cultos de celebração, mas ela chega às 7h30 ou chega um pouquinho antes, mas já senta no cantinho dela e daí quando termina a reunião ou tá no louvor, finalzinho do louvor ali, né? Já sai e vai embora. Essa pessoa talvez ela até goste do louvor, goste da ministração da palavra, mas ela ainda não está experimentando relacionamentos, porque ela chega, não conversa com ninguém, ou não se permite ser acessada por ninguém. Como assim, John, não se permite ser acessada? Ora, se você chega um pouquinho mais cedo,
provavelmente, né, eu quero crer que isso vai acontecer qualquer dia, qualquer domingo, você vai ser abordado, você vai ser abordada por uma pessoa que está lá esperando você chegar, né, olhando para as pessoas que nós não conhecemos. Então nós temos esse hábito, ou buscamos exercitar esse hábito, de receber as pessoas, principalmente se nós não sabemos quem são, né? Então, quando eu não estou escalado na Comuna Kids, e aí eu fico mais na parte de baixo ali, nas salas, né? Mas quando eu estou lá em cima, eu busco ter atenção em quem está chegando. Eu, minha esposa, as pessoas da minha célula são convidadas a fazer isso também, para estarmos recebendo as pessoas, conhecendo melhor. Então, se você chega às 7h30 em ponto, a reunião já vai estar começando e as probabilidades de alguém te encontrar e te procurar e te chamar vão ser menores, porque a reunião já começou. E se você sai antes de terminar, ou logo que acaba você já sai desviando e vai, é menor a chance também de você ser abordado, né? De você ser chamado ali. Então, você vai só dificultar um pouquinho a nossa atividade, a nossa tarefa de te encontrar, mas nós vamos fazer o possível para falar com você, porque isso é algo muito importante para nós. Mas tudo bem, talvez você não tenha essa questão, talvez você chegue, até converse com o pessoal lá, talvez você conheça as pessoas lá, mas ainda não experimenta isso. Porque se você frequenta as reuniões de domingo, como eu disse, talvez há bastante tempo, mas não participa de uma célula, eu quero chamar a sua atenção para ter cuidado, né? Por quê? Tenha atenção. Por quê? Porque a comunidade, ela tem como modelo base a vida em células, ou G100s, como a gente costuma falar. E isso significa não que os outros estejam errados, porque existem outros modelos diferentes do modelo de células, e a Bíblia não diz, a Bíblia não fala, não ordena que nós façamos células, né? Mas a Bíblia nos ordena a fazermos discípulos de Jesus, como está também na nossa visão. E nós entendemos que para fazer discípulos precisamos nos relacionar uns com os outros. Para fazermos discípulos, precisamos andar juntos. E como que nós vamos andar juntos se nós nos encontramos no domingo, 9h30 da manhã, e aí dá 11h30, 11 da manhã, já encerra, você vai para sua casa almoçar, volta às 7h30 da noite, sai 9 da noite, e aí a gente conversa ali só rapidinho no começo e no fim. Isso não é relacionamento, isso é coleguismo, isso é conhecer, mas a gente tem que se conhecer de fato, né? Conhecer de andar junto. E nós, na comunidade da graça, como eu disse, nada contra os outros modelos. A Bíblia fala para nós fazermos discípulos, como eu disse. Nós entendemos que é mais interessante a abordagem de células porque ela facilita, ela viabiliza os relacionamentos. Percebe? Então, se você está frequentando uma igreja, uma denominação, que tem como base o modelo de células, e você decidiu não participar de uma célula, você está deixando de usufruir da maior parte daquilo que é oferecido. Eu costumo falar que na comuna existem eventos, como você já deve saber. Nós somos uma igreja focada em células, mas existem também eventos. Mas esses eventos também têm o foco deles nas células, né? Então, dentro da célula, a gente dissemina mais as informações, a gente explica, mas facilita quando existe inscrição, por exemplo, né? E uma série de outras coisas. Mas esses eventos e tudo que a gente participa ali, se a gente não participa de uma célula, a gente deixa de ganhar muito, a gente deixa de se relacionar. E o que eu estava falando é que eu sempre falo que existem duas coisas na comuna
que eu sou muito apaixonado, que eu não deixo de participar. Primeiro é a célula, que é onde eu me relaciono, onde eu conheço de fato as pessoas, né? Então, a gente sempre está em célula, toda semana, buscando andar juntos e a partir da célula desenvolver, sim, discipulado, amizades profundas, que esse é o nosso desejo, esse é o objetivo, um dos objetivos da célula, né? E o outro evento é o Vida Vitoriosa, que é um acampamento que a gente faz no mínimo uma vez por ano, nós já tivemos esse ano, que é um evento maravilhoso de libertação, de salvação, de cura, de transformação e um evento muito, muito bom, que enche o meu coração de alegria. Agora, na célula, eu consigo transformar a minha percepção porque eu estou próximo das pessoas, de verdade próximo. E aí tudo bem, vamos lá. A gente em uma célula é edificado uns pelos outros, a gente ora junto, a gente compartilha aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, tem feito em nossas vidas. A gente compartilha muitas nossas lutas quando a gente quer, né? Que ninguém é obrigado a nada. Aliás, uma coisa que é importante a gente lembrar, né? Com certeza você já sabe disso. Não existe ninguém na Comuna GV que vai te obrigar a fazer nada. Não existe ninguém na Comuna GV que vai falar com você assim, ó, se você isso, então aquilo. Não tem pressão nesse sentido, não. Nosso zelo, nosso cuidado é em fazer com que você saiba o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ordena e que você saiba, sim, claro, as consequências das atitudes. Não porque nós vamos fazer alguma coisa. Porque não, nós não vamos fazer nada, mas todas as atitudes que nós tomamos têm consequências. Então a gente fala, vou tentar trazer um exemplo aqui. A pessoa está querendo fazer algo ilícito, né? E aí vai e fala com o irmão fala, ô meu querido precioso, a palavra de Deus diz isso e tal. Meu conselho para você, baseado na palavra, é esse e tal. Tudo bem, beleza? Caso o irmão defina e decida cometer aquele ato ilícito, as consequências daquele ato ilícito, como vão acontecer com qualquer pessoa, esteja em qualquer igreja ou não esteja em igreja nenhuma, vai acontecer. Mas é bem simplório. A pessoa furtou. Nós sabemos que furto é pecado, além disso é crime. Então ela está sujeita às leis e pode ser presa por furto. Agora, não significa que eu, como líder da comuna, vou então aplicar... Não. Nós estamos aqui para você entender isso de uma maneira muito clara. Nós não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para amar e servir. Porque quem julga, quem é juiz é Deus. Nós não somos juízes ainda, fomos chamados até então para amar, cuidar e servir. Não concordamos com o pecado. Pelo contrário, nós condenamos o pecado. Mas entre condenar o pecado e condenar aquele que peca, existe uma diferença muito grande, concorda? Mas pode acontecer de alguém dentro da comuna errar, julgar, falar algo que não deveria? Pode, porque nós somos humanos, nós estamos sujeitos às falhas também, né? Eu estava conversando com o pessoal do Vida Vitoriosa, que teve Vida Vitoriosa do Louvor, né? No sábado passado. Não, foi nesse sábado agora. E eu comentando que quando eu decidi, né, melhorar a minha maneira de conversar, porque antes eu era muito objetivo e acabava sendo rude, sendo grosseiro muitas vezes, e às vezes hoje ainda sou e tenho que pedir perdão, mas quando eu decidi deixar de ser, abrir mão desse hábito ruim, eu conversei com a minha esposa, falei, meu bem, precisa da sua ajuda. Se você me vê falando alguma coisa de maneira grosseira, fala comigo, porque às vezes eu não percebo, né? E eu já falo com você também. Se você vê que eu estou falando algo de maneira grosseira, de maneira indelicada, sinta-se
livre para me falar, porque eu estou aprendendo a cada dia, né? Estamos sendo aperfeiçoados. E acontecia, né, como líder do Ministério de Crianças, a gente lida muito com crianças, mas também com adultos, com professores, e eu tinha, às vezes, de voltar e falar assim, minha querida, me perdoa, meu querido, me perdoe, porque eu falei de uma maneira grosseira com você, talvez eu tenha te ofendido, e não foi essa a minha intenção. Mas só que já aconteceu no passado também, e talvez aconteça hoje, de eu não perceber. Eu fui rude, fui grosseiro, fui ignorante com a pessoa e não percebi. E a pessoa se fecha e cria um trauma, cria uma rejeição. E não caia nessa. Não caia nessa. Não se sinta ofendido, que isso é armadilha de Satanás para que você odeie as pessoas. Eu estou falando de mim, não. Estou falando de nós, das pessoas em geral. Existe um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere, que fala sobre a ofensa e como ela se transforma em ódio. Porque o que é ódio senão a falta de amor? Ódio é isso. Onde não há o Senhor, né, ali há ódio. Ponto. Né? Então, se você não participa de uma célula, você sabe o que é uma célula, você sabe o que é um grupo menor, que é um G100, já participou talvez, mas se frustrou com as pessoas ali dentro, você ficou chateado ou chateada e falou assim, isso não dá certo não. A gente entra aqui e sai machucado. A palavra de Deus diz que o ferro com o ferro se afia. A gente se machuca de vez em quando, mas a gente cresce, a gente amadurece. Se eu nunca tivesse ouvido alguém falar comigo assim, que eu sou grosso, ignorante, que eu sou indelicado, que eu não falo da melhor forma, eu não ia ter noção disso. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes é na hora que nós estamos em conflito ou sendo confrontados, é que nós percebemos que a gente não está tão bem assim, que a gente ainda tem que melhorar. Né? Na minha célula, eu sempre gosto de lembrar o desejo do meu coração, falando para que as pessoas também percebam com as minhas atitudes. Né? Mas eu sempre gosto de dizer, olha, o nosso intuito aqui é que você se sinta amado, querido, bem recebido. Né? E nós somos humanos e finitos, então caso aconteça, ou quando acontecer, para ser mais fácil, né? É mais provável que aconteça um dia, de você ficar chateado, frustrado, ofendido, nos procure, fale conosco, tenha essa liberdade, porque nós estamos aqui para aprender, porque somos, você e eu, né, se você assim decidiu, discípulos de Jesus. E nosso objetivo como discípulos de Jesus é ter um caráter semelhante ao dele, não é? Queremos ser parecidos com Jesus, não fisicamente, mas em caráter, em atitudes, numa vida santa. E quando, né, a gente decide, sabe, gente? Quando a gente decide viver em relacionamento, quando a gente decide fazer parte de uma célula, fazer parte de um G100, a gente decide e essa decisão ela vai estar além dos sentimentos. Então, abra mão do medo de se relacionar. Porque você já se frustrou ontem, tudo bem, você pode sim se frustrar hoje, amanhã. Eu acredito que isso é possível, porque nós estamos ainda sujeitos a isso. Mas eu te convido a fazer uma analogia para a gente fechar e pensar sobre o relacionamento. Né? A base, eu estou falando da célula, porque no modelo que nós adotamos a comuna, a célula é base. Então, se você está na comuna, você se considera pertencente à comuna e não participa de uma célula, você está perdendo a maior parte daquilo que é oferecido, daquilo que é estruturado na igreja. Por isso eu te convido a fazer parte, né, com tanta veemência, tentando trazer para você argumentos para que você volte caso você já tenha feito parte e você participe caso você ainda não faça parte. Porque os benefícios são tremendos, os benefícios são maravilhosos. Eu olho para a minha vida no passado, né, quando eu entrei para a comuna, ou quando eu me converti, ou quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu me casei, e olho para a minha vida hoje. Não sou perfeito ainda, mas eu percebo que hoje eu estou diferente de antes. E isso é muito bom.
Pelo menos eu acho, né? Tem sido bom para mim. Tem sido bom para o meu relacionamento conjugal. Tem sido bom para o meu relacionamento com meus irmãos. Estou aprendendo com mais facilidade, né? Mas tá, tudo bem. Você tem medo de se relacionar e eu entendo, porque frustração gera medo. Caso tenha sido o seu caso, né? Caso tenha sido o que aconteceu com você. Mas procure pessoas mais maduras na fé. A gente comete esse erro, né? Sai falando qualquer coisa da nossa vida com qualquer pessoa e não é isso que devemos fazer. Pelo contrário, devemos nos relacionar com pessoas mais maduras na fé. Ah, mas John, eu não conheço ninguém, como é que eu vou saber quem é maduro e quem não é? Bom, se você participar de uma célula, automaticamente você vai passar a conhecer melhor as pessoas, né? Lá você vai desenvolver novas amizades. Lá o discipulado vai se tornando natural na vida das pessoas, porque discipulado é andar junto, discipulado é um relacionamento de amizade profunda e de confiança, onde as pessoas são cobertas espiritualmente. Quando a gente fala de discipulado, quando a gente fala de andar junto, não é porque é bonitinho, não é porque é legal, não, mas é porque Jesus fazia assim. E nós seguimos a Ele, nós queremos andar como Ele andou, junto, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo dele. Bom, você tem ouvido durante esse ano o tema, né, desse ano, que é quem ama, anda junto. E eu te convido a andar junto, a fazer parte dessa família, a fazer parte dessa igreja, né, dessa família, igreja-família, né, porque o Senhor tem uma vida nova para você e um propósito para a sua vida. O propósito de Deus para você, você sabe qual que é? A gente já falou aqui algumas vezes, já falamos também nos domingos pela manhã, domingos pela noite, nos nossos materiais, e nós temos isso escrito também. Eu gostaria, para a gente encerrar com o texto bíblico, né? Se você puder abrir sua Bíblia, Romanos 8, capítulo 29. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, para quê, gente? Qual que é o objetivo? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, que Jesus seja, o primogênito, ou o irmão mais velho, entre muitos irmãos. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus, para mim e para você, é ter uma família com muitos filhos e filhas, parecidos, semelhantes com Jesus em caráter, né? E se você tomou a decisão, você ouviu, refletiu, avaliou, percebeu que realmente estamos na comunidade da graça, se assim estamos, é para andarmos juntos. Procure uma célula. John, eu não sei onde eu encontro uma célula para eu participar, me ajuda. Se você está no Instagram, manda um direct. Se você está no YouTube, nos mande pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp da comunidade, né? Que é o telefone da comunidade. 33 do DDD 3271 7755. Você manda o WhatsApp lá que você vai estar falando conosco. E você fala assim, gostaria de participar de uma célula. Ah, também tem o site. No site nós temos as células, o contato de cada líder. Então se você entrar lá em comunagv.com.br, você vai ver lá as células, a lista de células. Então, temos o direct, temos até os comentários do YouTube também, temos o WhatsApp, temos o Facebook, né? E uma série de formas, de maneiras de você saber, de você conhecer. Ou o mais fácil de todos, chegue um pouquinho mais cedo no domingo pela manhã, chegue um pouquinho mais cedo no domingo pela noite, fique até um pouquinho depois, que as pessoas vão te abordar, elas vão querer te conhecer, elas vão te convidar para uma célula. E se não te convidar, porque ainda estão aprendendo também, ainda estão numa fase, num processo de amadurecimento, como todos nós estamos, você mesmo pode falar, oi, eu ouvi falar que existe célula aqui, como é que funciona? Me mostra qual que é a sua célula, né? Me convida. Você pode se autoconvidar, isso vai alegrar muito o nosso coração também. Tá bom? E por fim, né, eu quero te convidar a estar conosco nos domingos, como eu já disse, estar conosco nas células,
conhecer, né, os eventos que nós temos também. Nós temos o objetivo e o foco nas células, mas também existem os eventos que são maravilhosos, que são bons, que são de qualidade, né? E que o Senhor te abençoe ricamente, que as suas decisões sejam pautadas na palavra de Deus e que você e eu possamos juntos seguir rumo ao alvo, né? Cada dia mais próximos uns dos outros, em amor, como diz a palavra, para a glória de Deus. Amém?